Estamos. Então, bom dia para todo mundo, né? Bom dia os meninos aí que chegaram depois que eu não tinha visto. A nossa última reunião foi dia 20 de janeiro, então tem um tempinho, tem quase 3 meses, né? Mas também a gente teve missão aí do Ali, tô com algumas licitações aqui também, mas eu tô querendo marcar com vocês uma periodicidade a cada 2 meses, queria ver com vocês também se vocês acham bom, para a gente trocar ideia mesmo, saber como é que tá o andamento, e para acompanhar. Então, assim, a ideia dessa reunião de hoje é para a gente saber, eu também entrei de férias, né, mês passado, para vocês me contarem como que foi as entregas dos estudos de caso. Tem alguns e-mails que eu estou para responder ainda, do Michael principalmente, eu acho, de alguns casos específicos de alguns agentes que saíram. Mas, assim, queria saber a situação geral do time de vocês, como é que tá, como é que tá o planejamento, se vocês resolveram fazer de acordo com o plano de atividades ou entregas de tempos em tempos ou semanais ou entregas maiores. Preciso passar também uns recadinhos paroquiais de algumas coisas de pactuação de resultados, algumas coisas que a gente tem que ter. E talvez já deixar marcada a próxima reunião. Mas enfim, queria que vocês trocassem ideias também, né? Acho que é bom vocês comentarem como que estão sendo os times, para a gente ter noção se tá equiparado, se está igual para todo mundo, ou se está tendo muita divergência de uma regional para outra. Então eu vou começar com os recados paroquiais. Primeira coisa, quando a gente teve a reunião em janeiro, dia 20 de janeiro, eu pedi uma pactuação de resultados. Eu acho que nem todos me mandaram, que é isso aqui, ó. Alguns me mandaram, mas nem todos. Aí eu vou pedir que quem não me mandou, me envie, por gentileza. Que é isso aqui, ó. Não sei se vocês estão lembrados, eu vou mandar o link para vocês aí de novo. Que é aqui, ó, plano de atividades, espera aí. Que é a preparação, qual que é o planejamento das datas no mês. Isso aqui pode ser por mês mesmo, colocando do mês 1 ao mês 12, ou colocando datas específicas que vocês tenham planejado com os agentes, tá? Essa parte aqui é relatório de atividades, isso aqui é mais para o controle de vocês mesmo, né? O plano de atividades com os agentes. E essa parte aqui é para a gente ter controle aqui enquanto coordenação, né? Agora eu vou enviar o dos artigos, mas o primeiro estudo de caso também, do que foi feito, né? Essa parte da foto aqui não precisa, mas assim, qual a empresa, o nome do empresário, por exemplo, qual que foi o dilema, qual que é o geral do estudo de caso, o que foi feito de atividade, se a entrega foi ok, se vocês acham, qual que foi o nível da entrega que vocês sentiram, até para a gente ter esse panorama para o Congresso, né? Como vocês sabem, a gente tem Congresso no final do ano, então para a gente saber o que faz sentido a gente enviar para o Congresso, para a participação do Congresso, as datas de entrega, né? Então, assim, quem foi principalmente desligamento, algumas situações específicas, agentes que entraram atrasados, a data da entrega, e o link também não precisa, porque a gente já está com todos eles aqui no Drive que vocês já subiram. Então, eu vou mandar esse material para vocês. Alguns já me mandaram primeiro essa parte aqui de plano de atividades e relatório, mas essa parte aqui eu ainda não tinha enviado, né? Mas está no manual. Só para a gente se organizar aqui, ter noção mais ou menos de como que vai funcionar e de como que estão os trabalhos de cada um, tá? Outra coisa que eu tinha para falar para vocês. Tá. Sobre situações de agentes, né? Primeira coisa, eu acho que nessa reunião também, nessa primeira oportunidade que a gente... Você quer falar sobre isso, Romildo? Pode falar. Foi Romildo que levantou a mão? Não? Acho que alguém levantou a mão. Não, eu tava coçando o nariz. Eu tive uma dúvida nesse arquivo que você me mostrou. Tem que Pode ser falar. exatamente ele ou pode ter algumas diferenciações em relação a esse arquivo? Principalmente naquela primeira planilhazinha, a primeira planilha da parte de trabalho. Olha, é bom ser igual a esse só para eu ter um padrão para saber mais ou menos como é que tá de todo mundo. Mas se você quiser mudar alguma coisa na escrita de como é que você está orientando, não tem problema não. Mas só para tentar seguir o padrão, para eu ter para eu ter noção, para ter todos os documentos iguais e saber, para eu poder juntar tudo também, entendeu? E colocar numa planilha só. Então é melhor que ele esteja igual, tá? Vai mandar por e-mail? Vou mandar por e-mail e posso mandar aqui para vocês também pelo chat uma vez, se vocês já quiserem. Seria bom. Pode falar, Hélio. Thaís, eu tenho uma reunião marcada com um agente às 11 horas. Eu queria saber mais ou menos a previsão. Tem previsão de terminar depois disso? Não, a previsão Não? é 11 mesmo. Eu Então tá. geralmente sou bem, sou Eu bem mantenho. sucinta. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem ir falando comigo. E aí, até sobre isso que eu ia falar. Nessa primeira reunião também que a gente fez em janeiro, sempre direcionando para mim, né? Mas às vezes, por exemplo, com a caixa muito cheia, né? Tem outras atividades que eu tomo conta também, às vezes eu não vejo algum e-mail de vocês, foge. Então, às vezes eu fico sem responder porque eu realmente não vi. Então, toda vez que vocês forem mandar e-mail, manda para mim,
manda para a Thaís mesmo, pode mandar direto para mim, mas põe cópia para o programa, porque às vezes se eu não ver, algum dos meninos vê aqui, ou Bruno, ou Felipe, ou Vitória, e aí eles me avisam que tem alguma resposta que não foi dada ainda, sabe? E aí eu vou pedir também para não me mandar um e-mail por agente, porque também às vezes acaba se perdendo. Às vezes junta, faz um compilado, tô com uma situação aqui com 5 agentes, manda tudo de uma vez, nesse mesmo e-mail, fala, agente João tá com a situação tal, agente Letícia tá com a situação tal, que aí eu já vejo e já respondo tudo de uma vez, tá? E se tiver alguma situação que é mais urgente, que precisa, pode me mandar o WhatsApp também ou me ligar. Falar, preciso resolver isso com você urgente. Porque às vezes realmente passa. A gente recebe o nosso e-mail, é agente, é consultor, é orientador, é diretoria. Então, assim, é muito e-mail que chega por dia e às vezes a gente não consegue ver tudo. Outra coisa que eu ia falar com vocês, né? Eu falei sobre isso para a gente... sobre essa organização, até para a gente saber como é que está a qualidade das entregas, saber como é que está nivelamento de time. Vocês já sabiam também, em janeiro eu comentei a respeito de um congresso que a gente tem, que é do Sebrae Nacional. Acho que o Michael até teve experiência já de participar, eu acho, acredito. E aí, o que acontece? Primeira coisa, teve uma troca, né, de gestão no Sebrae Nacional, então talvez, a gente ainda não tem certeza, esse congresso sempre acontece em novembro e ele acontece em São Paulo, na Faculdade Sebrae. Talvez ele não aconteça esse ano, talvez ele aconteça no ano que vem. Então, assim, talvez a gente não tenha, né, ele acontecendo esse ano, mas ele vai acontecer, se não acontecer agora em novembro, dezembro, ele talvez aconteça no ano que vem, até março ou abril no máximo. E outra coisa que eu queria conversar com vocês para essa ocasião, tem avaliação de uma outra banca, né? Então, assim, os agentes já fizeram um trabalho acadêmico, eles já fizeram um artigo, vocês já fizeram a avaliação e já foi entregue, que eles vão entregar em setembro. Para essa ocasião do congresso, tem uma avaliação de uma outra banca para poder participar do congresso. E, geralmente, acontece de ter essa rotação, né, de orientadores de estados. Então, por exemplo, né, vocês fazem avaliação do Piauí, aí o Piauí faz avaliação em Santa Catarina, como se fosse assim, rotação de orientadores. E nisso eu já queria saber se alguém tem interesse de participar dessas avaliações dessas bancas do Sebrae Nacional para o Congresso. Que aí se tivesse, né, se já quiser me informar, eu ainda não tenho certeza de como que vai ser, até porque provavelmente não vai ser esse ano, tá? Como está essa troca aí de gestão lá. Eu não tenho as informações assim de como que vai ser, quando que seria essa preparação, qual que seria o volume de correções, como que isso funcionaria, mas se alguém já tiver interesse, eu já gostaria que manifestasse, eu já deixar os nomezinhos anotados aqui e já passar para o pessoal. E a Então, gente está... Pode falar, pode falar. Não, a gente pode candidatar, mas dependendo do volume a gente voltar atrás depois, porque não sabe a quantidade. Eu vou procurar saber, mas sim, se vocês já tiverem interesse, já pode candidatar e eu vou ver como é que isso vai funcionar. É porque assim também, outros estados têm um volume muito menor, sabe, gente? A gente aqui em Minas, que tem um volume muito grande, a gente está com 126 ou 125 agentes agora, e eu tô com o edital aberto também, inclusive a partir de amanhã eu tô o dia inteiro fazendo dinâmica de grupo para selecionar a gente. Então, assim, só o nosso, a gente deve chegar a uns 150, eu acho, no meio do ano, talvez 160 agentes, e São Paulo, que tem por volta de 350, 400. O restante dos estados é 30 agentes, 20 agentes, 40, é um volume bem menor, sabe? Então, assim, não vai ser nada muito então, horripilante, assim, não. Foi, Então, Thaís. beleza, já vou anotar aqui. Pode falar, Romildo. Isso, eu participei do ano passado desse evento e foram 15, tá, professor Hélio? Por Foram orientador? 15 por Ótimo. orientador. Foi um duplo cego, né? Então, se pegava aleatoriamente 15, eu não sabia de quem era, de que estado era, de que forma fazia, e nem quem era o outro orientador. Daí aparecia, mas foram 15. Tinha um número fixo. Legal. Aí, bom. Então, show, gente. Eu vou anotar aqui, ó. Hélio, Arlete. Eu acho que Me de inclua fato. também, Thaís. Pode colocar meu nome, tá, Thaís? Romildo. Obrigada, gente. Que, enfim, até por essas questões, né, de mudanças aí, fica mais fácil se a gente tiver mais time para organizar. Michael também. É bom participar porque dá uma percepção de escrita de outros estados, outras acho isso formas legal de escrever também. a mesma coisa, enriquece bastante. Para ter noção de como que tá o nível da nossa escrita aqui, então faz sentido.
Alguém ia perguntar mais alguma coisa ou era isso mesmo? Estamos. Então, beleza. O que mais que eu ia falar? Pactuação, situação dos agentes, dos e-mails, convite para a banca. Ah, tá. E aí a gente não tendo, assim, não sabemos ainda, né? Mas só porque, como vocês estão na área aí, eu queria saber se alguém conhece um professor, principalmente, quem que é de Varginha? Hélio? Que é de Varginha? Você conhece um moço chamado Carlos Sanches, professor? Acho que deu aula na Unifei, não? Não. É porque surgiu, a gente não sabe se vai acontecer ainda, mas só para trazer para vocês, como talvez não aconteça o congresso nesse ano, aconteça no ano que vem, surgiu a oportunidade da gente participar de um congresso da USP, mas parece que está relacionado a um pessoal da Unifei, sabe? Parece ter uma parceria, enfim. Eu não entendi muito bem, assim, o nosso coordenador nacional trouxe por alto de que poderia acontecer, que é uma parceria de alguns professores aqui da Unifei do interior, que é Itajubá, né, com alguns professores que dão aula na USP, e aí o Sebrae entraria como parceiro e enviaria alguns agentes para participar. Talvez a gente abriria até como é que fala? Uma temática específica, né, uma enfim, uma aba mesmo, né, abriria uma parte do congresso para o Ali, uma sessão, isso, obrigada. Uma sessão específica para o Ali, para ter participação dos agentes, para que a gente não deixasse passar em branco agora essa questão das entregas acadêmicas no final do ano, já que talvez não tivesse, né? Enfim, mas aí não temos essa certeza, essa informação também chegou essa semana, então eu já queria também trazer para vocês, talvez a gente não tenha esse, que é do Sebrae, com as regras do Sebrae, porque também tem a questão de elaboração digital, mas talvez tenhamos esse que é em parceria com a USP. Mas acho que a gente deve ter essa informação aí nas próximas semanas, acredito que até o final de abril, no máximo início de maio, e aí eu já marco, assim que eu souber, eu já mando para vocês no grupo, independente da gente já ter outra reunião marcada ou não. E aí eu já vou falar para vocês como é que a gente precisa se preparar, até porque esse congresso vai ser antes. Pelo que me falaram, parece que ele é em outubro, final de outubro, e o outro ia ser final de novembro, então é um mês a menos. E como é que vai funcionar o edital, como é que vai funcionar a inscrição, como que a gente vai separar agentes que vão participar, se a gente vai ter a nossa quantidade de agentes é muito grande, se a gente vai ter uma quantidade específica, vai ter 5 de cada regional, ou vamos deixar todo mundo entrar que tiver com uma qualidade legal, sabe? Então, assim que eu tiver mais informações, eu já passo para vocês. Mas, por hora, ao que parece, o nosso congresso do Sebrae vai ficar para o ano que vem, e tem chance da gente participar desse outro congresso da USP em outubro, tá? Quem que é? Michael, levanta a mão. Esse congresso da Unifei seria a nível nacional? Todo o Sebrae iriam apresentar trabalho na Unifei? Para o Seria só Sebrae? Minas? Não, todo mundo. Todo mundo. Entendi. Seria, pelo que eu entendi, seria mais ou menos o mesmo esquema, mas aí acredito eu que a organização seria mais por conta na verdade é pela USP, sabe? Mas parece que tem professores da Unifei junto, involucrados aí no processo. Mas aí parece que a organização seria toda pela USP para a gente ter já, né, uma prévia de como que seria essa questão de congresso, para os agentes também já entenderem, já se relacionarem mais no mundo acadêmico, e aí ano que vem a gente teria o nosso, em março ou abril. A ideia é mais ou menos essa. Mas, assim, essa informação chegou final de semana passada, acho que foi sexta-feira ou quinta-feira, eu falei, aproveito que eu já tenho reunião com eles, já converso um pouquinho sobre, e assim que a gente tiver mais noção de como que vai ser e se vai ter de fato, eu aviso para vocês do que vai acontecer. Mas, assim, acho que de recados era isso. E agora eu queria saber de vocês, assim, de todo mundo, que vocês me falassem um pouquinho de como que estão os times, o que vocês estão achando, se teve muita dificuldade, se tá ok, como que vocês estão sentindo, assim, se tá muito complicado, se vocês conseguiram conversar também, eu passei os contatos, né, na oportunidade dos interlocutores das regionais e dos mentores. Então, se vocês têm sentido necessidade de alinhar com os mentores as entregas, porque eles também têm um trabalho de campo muito forte, e às vezes a gente percebe isso, que está correndo, atendendo o cliente, né? Indo para a empresa, às vezes não consegue parar para sentar, para escrever, para ler alguma coisa, para elaborar. Então, enfim, eu queria que vocês dessem a prévia geral, se tem alguém que a gente precisa ter mais atenção. E depois também, né? Casos específicos, quem quiser tratar comigo, a gente conversa depois mais um pouquinho.
Aí, na minha ordem aqui, ó, tá Romildo, Arlete, Tiago, Hélio, Marcelo, depois Michael. Se vocês quiserem seguir essa ordem, se vocês quiserem levantar a mão e cada um ir Pode falando, ser, pode ser. Bom então dia aí bora. para quem eu não cumprimentei ainda. De forma rápida, Thaís, eu estou muito feliz com a equipe, estou sendo bem sincero, na verdade sempre sou. Vejo uma equipe nota 10. O pessoal corre atrás, o pessoal chama no WhatsApp, o pessoal participa da reunião, o pessoal escreve. Alguns têm dificuldade para escrever, mas chamam muito para corrigir o que está escrito. Alguns tiveram dificuldade em delimitar a área do estudo, estava muito genérico. A gente traçou um funil e o funil resolveu. Chegaram a um tema dentro do esperado. Escreveram com uma exatidão quase perfeita. Fizeram as entregas dentro dos prazos previstos. Eu abri no Class, foi uma forma de eu mapear. Eu quebrei os estudos de caso por sessão. Então, isso, cada um foi uma entrega. Tinha uma data específica para isso, todos eles entregaram lá. Fico até feliz em dizer que eu tenho uma agente que foi desligada, que é a Nicole, e ela tinha um prazo um pouco mais largo, que ia até o comecinho de abril. Ela entregou antes desse prazo, o estudo de caso dela. Ela queria deixar para mais tarde, a gente alinhou que valia a pena entregar, acompanhava ela em horários específicos e entregaria. Ela fez um ótimo estudo de caso. Na verdade, todos ficaram muito bons mesmo. Eles atenderam tudo o que eles precisavam atender, especificaram, atenderam o radar, souberam extrair, transformar em tabela, em quadro, em soluções, assim, eu vou dizer a verdade, ali já tem alguém que está fazendo mestrado, alguém está fazendo pós, alguém está fazendo aquilo, sabe? Então eles estão encaminhando a própria escrita. Tinha só É, 2 ou 3 que seu estavam time em parados. específico tem muita gente que já tá assim, já tem um pezinho na área acadêmica e já. Isso. Então era um ou Sim. dois casos específicos que estavam fora da área escrita acadêmica, mas deram uma recuperada a partir lá da graduação, foram buscar esse estudo e a gente entregou tudo que precisava entregar dentro do prazo. Ficou bem escrito mesmo, sabe? Então, fiquei bem feliz. Eu não tive problema técnico, então eu acabei nem acionando o Thaís e nem consultor, porque o que a gente foi tratando, eles foram entregando dentro dos prazos. Uns, inclusive, com o prazo bem apertado, outro pediu para não entregar e depois entendeu que precisava entregar, sabe? As coisas que a gente resolveu entre nós mesmos. Ah, eu não vou conseguir, vamos falar com a coordenação. Não, você consegue, vamos lá. E fizemos. E ficou muito bem escrito. Depois vocês vão ter, claro, vocês têm acesso ao material lá, vocês vão ver como realmente ficou um negócio bem organizado e entregue. Eu fiquei assim, bem contente. Se o Que artigo bom. seguir o mesmo rumo do estudo de caso, nós estamos bem encaminhados. Que bom. Não, eu acho até bom essa planilha última que eu mostrei para vocês, né, que tem os dados, o radar, para a gente conseguir saber também porque o volume é muito grande, né, gente? E a área acadêmica que eu que fico mais à frente, então assim, não consigo ler o material de todo mundo, não vou conseguir ler o trabalho de todo mundo. Então assim, é bom para a gente até saber e a gente quer gerar inteligência, assim, gerar insumo, principalmente do que for de território, para poder mandar para os colegas. Então a gente tendo essa base, sabendo qual dimensão do radar que é, qual que é o território, às vezes faz sentido, né? Às vezes tem um colega na Regional Sul trabalhando isso, porque alguém fez alguma coisa relacionada à produção de café, sei lá, sabe? Então a gente consegue direcionar e que esse material seja de fato utilizado, né? Seja uma pesquisa que gera informação para nós aqui. Então, bacana. Resumindo, Thaís, assim, eles pegaram um arco grande de temáticas, então eles não ficaram envolvidos somente em um pedaço do radar ou uma área, eles foram bem abrangentes, bem variados. Ficou assim um material rico para a leitura posterior, tá? Bacana, obrigado, Romildo. Arlete. Beleza, gente, bom dia. Espero que todos estejam bem. A minha questão também é igual a do Romildo, eu não tenho que reclamar do meu time aqui, das minhas equipes, né? Eu tenho alguns do Triângulo também, tenho do Centro-Oeste e Sudoeste. Eu planejei de uma forma, e aí no meio do caminho, no meio do percurso, eu tive que alterar, porque eles tiveram vários problemas em relação à captação, foi muito corrido, e né, no meio daquele né, círculo todo, eu vi que a ideia que eu tinha proposto, que era pelo menos separar, como o Romildo fez em entregas de etapas, não surtiu muito efeito, porque eles tinham muitas obrigações pontualmente, e eles não davam conta de atender essas obrigações, né? Tendo em vista que muitos conseguiram, pouquíssimos conseguiram fechar
as 24, 26 empresas que eram necessárias e ficaram nesse, né, nesse ciclo vicioso, né? Então, por exemplo, agora que eu estou conversando com eles novamente, né, que eu estou vendo que eles já ajeitaram, que eles estão entrando assim mais ou menos uma padronização de datas para as reuniões, porque antes tinha empresa que eles já estavam acompanhando, e tinha outras que eles ainda estavam captando. Então, foi bem corrido, mas eu confesso que para mim foi muito interessante, porque eu vi essa necessidade da gente ser muito flexível, de ter que botar um planejamento, mas aí destruir todo ele e caminhar de novo de acordo com a demanda do pessoal. E isso, para mim, assim, me ajudou muito também, eu aprendi muito. Todos entregaram no prazo, na data, né? Eu abri Classroom. O Classroom funcionou no primeiro, né, na primeira entrega. Depois que eles entraram nesse ciclo de problemas com a captação, não funcionou mais. Então, eu comecei a atender individualmente cada um pelo meu WhatsApp. Eu acho que foi a melhor forma, porque chegava a notificação, eu já via, eles viam. E-mail para eles é uma coisa que às vezes não funciona muito, porque os e-mails eles são todos, né, igual da Thaís, conectados também com outras situações, e eles não conseguem ver. Então, assim, eu estou tratando agora um por um. Tanto é que eu tinha feito o seguinte, eu tinha feito 2 treinamentos com eles, gravei vídeos, postei no Classroom, e aí eu vi que não funciona. Não funciona dessa forma. Aí agora, para o artigo, eu já fiz reunião individual com todos eles, faltam somente 3, e eu já encaminhei a temática que eles vão trabalhar no artigo e já encaminhei textos sobre essas temáticas com eles. Então, eu decidi que eu vou acompanhar um a um, vou, né, fazer treinamentos que sejam mais coletivos só naquele ponto que realmente for necessário, por exemplo, questões metodológicas, o resto eu vou acompanhar separadamente. Mas é uma equipe maravilhosa, os meninos, nossa, fiz amizade com todos eles, e assim, eu não tenho nem o que reclamar, eles são muito bons mesmo, super dedicados, e às vezes no grupo eles falam, gente, espera, ela é de paciência com a gente que tá corrida aqui. Eu, não, gente, não, tudo bem. Aí eu tinha que reformular a data de entrega e assim fomos caminhando, mas conseguimos entregar tudo no prazo. Então eu tenho grandes expectativas com eles também. Acho que vai dar muito certo no artigo. Bacana. E aí, deixa eu te perguntar, eu lembro que no seu caso tinha algumas dúvidas específicas que queriam fazer alguma coisa que estava um pouco fora do escopo, né? Enfim, assim, da atividade do programa. Saiu mesmo fora ou ficou dentro das atividades? Como é que foi? Não, aí eu sentei, conversei com eles. Eu tinha bastante desses para o artigo. Para o estudo de caso, que tinha o Não. template Ah, certinho, tá. não teve, não. A gente trabalhou mais genericamente sobre o radar, como o Romildo mesmo falou. Então, eles tinham várias soluções que impactavam diretamente em várias, né, vertentes do radar. Então, a gente trabalhou isso nos estudos de caso. Agora, especificamente para o artigo, aqueles que tinham essa visão um pouquinho mais fora do eixo do radar e da perspectiva de produtividade, eu já consegui puxar, a gente já conseguiu traçar, né, uma conexão com essa questão, para que não ficasse tão apertado para eles também. Porque, igual eu falei para eles, vocês entram numa dinâmica dessa de novo, de De dificuldades, novo, né? tem que estudar mais, tem que saber mais coisa. Exatamente. Aí a gente alinhou tudo. Eu falei, não, vamos pensar então, dentro do radar, o que que tem que você gosta? O que que tem que te chama atenção? Já tem empresa? Então, praticamente só falta 3. Todos a gente já alinhou, eles já tem mais ou menos as empresas, tem a área, tem o tema. Então, assim, né, eu falei para eles, vamos tentar trabalhar já previamente, porque a gente vai entrar, gente, nas entregas dos artigos, num novo ciclo de captação. Então, vai ser aquela correria e a gente tem que ter noção de que nessa época eles não vão ter tanto tempo Tempo, disponível, né? Pra gente. Mas tá tudo certinho, tá indo tudo exato. bem. E da qualidade geral dos materiais, você achou que ficou bom? Sim, eles Tá. seguiram, né? Eu tentei trabalhar uma padronização, né? Na escrita e tudo mais. Todos eles usaram citação, todos eles fizeram certinho. E eu fui pontuando, eu falava, olha, coloca uma citação aqui, de onde você tirou isso? Eu ia separando trabalhos, principalmente do Sebrae, né? Dentro da área da empresa que eles atenderam no estudo de caso e mandando para eles. Deu muito certo, foi muito tranquilo. Tá de muita qualidade também. Ah, que bom. Então, show. Obrigada, Arlete. Tiago. Imagina. Olá, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Estamos sim, pode falar. Maravilha. Então, sendo bem direto, né, também eu tive uma turma boa, acho que talvez não tão boa quanto a do Romildo, né, que é uma turma mais da área acadêmica. A minha não, a minha tinha muita dificuldade com escrita, mas uma turma muito aberta, né, para o diálogo. Então, as intervenções que a gente foi fazendo ao longo das semanas, né, eu fazia reuniões individuais
com aqueles agentes que precisavam realmente de acompanhamento mais próximo, mas no geral a gente fazia reuniões e fazemos reuniões quinzenais em grupo, né, com o grupo, e o grupo tem atendido. O pessoal que eu tive mais dificuldade, e eu tive bastante dificuldade realmente, Thaís, mas foi uma turma que coincidentemente era a turma que no final estava pedindo para sair, né? Eu tive muita dificuldade com o Alex, né? Ele não participava das reuniões. Na verdade, ele não participou de nenhuma reunião até o final, né? Só pegava o resumo e as gravações, mas no final também ele entregou, né? Com atraso, mas entregou o estudo de caso dele. Tive alguma dificuldade com a filha também, né? Que também atrasou, mas também entregou junto com os demais. No geral, a turma teve muita dificuldade na assinatura do termo, isso eu senti que o pessoal teve dificuldade, muito porque durante as reuniões eu fui percebendo que ou eles tinham um empresário que tinha uma história muito legal para ser contada em relação ao dilema vivido e a superação por meio da intervenção e metodologia Sebrae, né? Versus a facilidade de ter acesso a esse empresário. Então, muitas das vezes, eu falo, olha, esse empresário é bacana, mas eu vou ter que declinar dessa história porque eu perdi o acesso, o empresário não sumiu, não consigo, e eu preciso desse termo assinado. Então, a gente foi orientando para um outro empresário que pudesse realmente cumprir com todos os quesitos aqui para o estudo de caso. Então, isso é um programa geral, sabe, Thaís? No geral, então, a turma é boa, né? Precisa de um acompanhamento, a minha turma realmente ela precisa de um acompanhamento, muita orientação, principalmente no delinear da escrita, né? Agora, para o artigo, eu fiz algo diferente, eu acabei criando uma planilha. Inclusive, eles estão preenchendo essa planilha, tem até depois do feriado para fazer essa entrega, do dia 22 agora, né? A ideia dessa planilha é já ajudá-los no desenhar da história. Tem até interessante, uma agente já me mandou, ela vai já estamos começando a escrita, ela vai falar sobre o empreendedorismo feminino. Isso porque, por meio da planilha, ficou ali que 60% das empresas atendidas eram lideradas por mulheres, né? Além do range entre o T0 e o TF ter dado um bom resultado. Então, a gente fez um recorte ali. Foi a primeira agente que a gente já fez um recorte, ela vai falar sobre isso, né? O artigo dela vai falar sobre isso, ela tem bastante dados sobre isso, acho que vai dar um artigo bem Que legal. legal. Quem que é? É a... esqueci o nome dela, são tantos... Miriam, alguma coisa assim. E ela vai falar sobre, então, esse empreendedorismo feminino. E assim a gente está Legal. fazendo, sabe, Thaís? Depois eu compartilho com você direitinho o nome, se não me engano é a Miriam, Tá. não gravei o nome dela direito. E é isso, né? Nós estamos seguindo nessa metodologia, né? Encontros que a gente está fazendo quinzenais, com entregas também, e acredito que também temos uma caminhada boa aí pela frente. Então, beleza. De maneira geral também, você acha que a qualidade ficou legal da entrega? Sim, de maneira geral, a qualidade ficou muito boa, né? Tá. Conforme eu falei, tem muita dificuldade, acabou que no Na escrita, finalzinho, né? na escrita. E como eles acabaram com essa dificuldade atrasando um pouquinho, no finalzinho a gente teve que correr bastante, porque o tempo entre eu receber e devolver, né, com os comentários ficou muito curto, Sim. mas todos se entregaram no prazo, sabe? Os que permanecem hoje, todos entregaram direitinho no prazo. E aí, Thaís, só aproveitando aqui a minha oportunidade de fala, eu tinha deixado uma mensagem no grupo com uma dúvida e o Sebrae respondeu, mas marcou vocês, que é a Suza. A Suza saiu agora, né? A Susan Veríssimo, ela saiu semana retrasada. E a questão dela que eu coloquei lá é se ela precisa escrever Entregar o artigo. o artigo. O Não. Sebrae, o contato não precisa, né? Então eu posso dispensá-la desse. Pode, porque a partir do. Eu tenho que olhar direitinho lá no plano de trabalho, depois eu mando para vocês o. Eu não sei se vocês também têm o modelo, né? Mas está lá nos links úteis. É a partir do 19º mês, se eu não me engano, que tem a obrigatoriedade de entregar o artigo. Então, assim, se ela Hum, continuasse até julho, aí ela já tinha que entregar. Como ela saiu agora, ela está dispensada, porque ela já entregou o estudo de caso. maravilha.
É isso, Perfeito. tá certo, tá Para certinho. fechar aqui, Thaís, só uma última questão. O cronograma permanece o mesmo, né? Nós, os orientadores, a gente entrega o artigo em junho e os agentes Em setembro. em setembro. Perfeito. Isso. Permanece a O mesma nosso coisa, não né? mudou, tá? A gente às vezes faz algumas. Isso é bom de falar também, isso é importante, boa. O que acontece? Às vezes tem questões específicas. E, por exemplo, a nossa agenda Sebrae aqui, esse ano teve muito feriado, né? Tem muito feriado, ainda tem Copa, ainda tem eleição. Então, assim, esse ano é um ano atípico, né? Que a gente vai ter muita pausa. E a gente falando de comércio de serviços, que é o que a gente mais atende, né? De cliente, eles param também, tem muita sazonalidade, às vezes é época de jogo, né? No horário que vai ter o jogo mesmo, tudo fecha, né? Tudo, o serviço para. Eleição também, né? Tem essas questões do que a gente pode fazer, do que não pode fazer, como que pode divulgar. Então, assim, e fora as nossas questões do lado de cá, né? Igual, por exemplo, a gente teve essa missão agora em março, no meio do ano a gente tem outra missão. Se tiver algum evento do Nacional, por exemplo, né? Esse do Congresso vai ser em outubro, que já vai ser próximo de eleição. Então, assim, toda vez que acontece alguma coisa, a gente teve o Alho Faixa Preta, né? Eu acho que vocês devem ter visto também nos grupos a gente comentando, que é uma metodologia que foi desenvolvida por um colega nosso muito legal também, que equipara uma metodologia de artes marciais, né, como é que é a prática de artes marciais com a nossa prática metodológica dentro da administração, da gestão. Então, vai colocando, né, pontos da disciplina das artes marciais com o que a gente tem que ter de controle de gestão, é muito legal. E a gente foi fazendo por regional, então eles pararam também, foram fazendo regionais de duplas, então Noroalto fez com o Triângulo, Norte fez com Jequitinhonha, e eles tiveram que deslocar. Então, assim, nisso eles acabam deixando de atuar, né, no campo uma semana. A missão também, a gente vai para São Paulo são 2 dias, mas até eles chegarem em BH, né, o tempo que a gente fica lá, retorno para casa. Então, assim, eles acabam perdendo este tempo de atuação, digamos assim. E aí, por conta dessas questões, mais feriado, às vezes tem feriado, o empresário já está atolado, tem coisa para fazer, às vezes não vai abrir, porque também não pode ter funcionário trabalhando no feriado, ou tem que pagar extra, enfim. E eles não conseguem, né, não conseguem atender o agente, tem toda essa questão. Então, muitas vezes a gente vai ter que ter alteração de cronograma para as nossas atividades aqui de campo, né? E a gente sempre manda lá no grupo, fala, alterou o cronograma, vamos espichar tal data, vamos continuar assim, mas isso são mais alterações de cronograma para as entregas de campo, para atuação de campo, para subir sprint no sistema. Isso é mais com os mentores, mais a nossa parte de gestão aqui de atuação em campo. A nossa parte acadêmica, o cronograma segue igual. A única coisa que mudou, que foi aquilo que eu falei para vocês no início do ano, é que foram as pessoas que entraram em janeiro, não tiveram a obrigatoriedade de fazer a entrega do estudo de caso. Né? Então, todo mundo, em janeiro não, né? Todo mundo que está entrando agora, até o meio do ano, não vai entregar esse primeiro estudo de caso. Quem entra, né, a partir de, quem já entrou agora, do início do ano para cá, e entra em julho também, essa nova leva de agentes que vai entrar, desse edital que eu estou tocando agora, que vai entrar em julho, entregam um artigo normal em setembro, e entregam o estudo de caso 2 em março do ano que vem, e o Canvas em junho do ano que vem. E aí, sobre o artigo também, né, a gente vai ver como que vai acontecer, se a gente faz uma proposta um pouquinho diferente, porque quem entrar em julho não vai ter tido uma experiência de um ciclo para poder escrever, né? Vai ser um tempo bem, bem curto para entrega, mas a gente realmente não pode abrir mão, né? Porque o artigo, que é uma entrega mais robusta, e a gente precisa também dos materiais, como é bolsa de extensão, a gente precisa dos materiais acadêmicos para comprovar que a bolsa foi utilizada, né? Para comprovar a existência da bolsa. Então, a gente também está verificando como é que vai acontecer assim, né, esse primeiro estudo de caso, a gente conseguiu conversar com o Nacional e ter a liberação, mas o artigo não vai ter jeito. Então, a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso. Aí, inclusive, se alguém tiver alguma sugestão de como que a gente pode fazer isso de uma maneira talvez mais simples, eu não sei, talvez eu estenda um pouco o prazo do artigo para esse pessoal que vai entrar no meio do ano, porque eles não vão ter tido tempo de um ciclo para poder ter experiência para escrever. Eu ainda tô vendo o que pode ser feito aí, se alguém tiver alguma sugestão também, porque é bem pouco tempo, assim, né? Ele vai ter julho, agosto, teoricamente é meio de setembro, né? Então, assim, são 2 meses, é apertado. E isso, né, igual vocês falaram, junto com captação de empresas, junto com a pessoa aprendendo metodologia para poder atuar, porque eles chegam cruz, então a gente tem que fazer o treinamento com eles aqui da metodologia do Ali. Enfim, assim, então se alguém tiver também
alguma sugestão aí de como que isso pode ser, de como pode ser feito, eu tô aceitando também, tô querendo conversar sobre. Viu, Tá, é Thaís? mais um tema que a gente precisa de falar, porque isso é importante e essa entrega a gente não vai conseguir abrir mão mesmo. Pode Viu, falar, Romildo. Thaís? Uma sugestão aconteceu quando eu era orientador lá na Paraíba, de entrar um pessoal bem próximo das datas. A gente mapeou o material que todo mundo tinha feito, todos eles tinham feito, e que eles não iam utilizar, então não entraria nos artigos deles. Era um material que ia sobrar. A gente mapeou, escolheu um tema específico. Como era um material rico, mas não utilizável, a pessoa que entrou mais tarde escolheu entre os temas que ficaram e produziu em cima do tema. Então, ela aproveitou o material de outros Do agentes. colega. Isso, e Uai, assim, é ele uma não ia, boa. ele não ia usar. Ninguém ia usar aquele material. E era um ótimo material, sabe? Então, valia muito a pena não perdê-lo. E a pessoa utilizou e ficou um ótimo artigo também, tá? E aí, eu acho isso muito bom. Mas e aí, esse material veio como? Veio via sprint mesmo? Veio, assim, o material que eles sobem no sistema? Isso, é o Os material que já estava PDFs? o material que já estava carregado, sabe? Já estava tudo pronto. Era de agente que tinha feito, por exemplo, foi lá na área X do radar. Mas depois, na hora de produzir o material, ele não usou aquilo, ele pegou um outro tema. Mas o Entendi. material E aí estava tinha feito, ele insumo suficiente para produzir um artigo. tinha porque a gente somou de outros agentes que também tinham trabalhado aquele tema e não usaram o material. E daí a gente Ah, especificou entendi. e ele trabalhou em cima daquele material. Pô, eu Ficou gosto, é uma assim? boa ideia. Ficou legal. É uma boa ideia. Vou deixar isso anotado aqui. Depois é bom, acho que vale a gente falar sobre isso. Pensem sobre isso para nossa Uhum. próxima agenda, para a gente ver como é que vai ser feito, porque aí realmente é mais desafiador, né? Porque aí são 2 meses e meio, e se a gente for pensar que a gente quer ter mais gente entregando para poder participar de. Vamos ver também, né? Se o nosso encontro mesmo, o nosso congresso Sebrae, for no ano que vem, não fica tão complicado, porque eles não perderiam a oportunidade de participar no congresso Sebrae. Mas vendo que a gente tem a possibilidade de participar num outro, né? Enfim, eu queria dar mais oportunidades para mais pessoas participarem, para a gente ter mais gente de Minas concorrendo, dar mais visibilidade para o Estado, para os nossos agentes, enfim. Perfeito. Mas pode falar, Thiago. Não, é isso mesmo, Thaís. Então, o que precisar da gente aqui do lado de cá, pode contar com a gente. Tá. Da minha parte, Vamos, fechou, viu, vamos Thaís? pensar. Então, beleza. Pode falar, Hélio. Bom, a primeira, assim, a outra sugestão seria para pegar esse pessoal, não pedir um artigo, mas pedir um estudo de caso, que é mais simples e dá para fazer num período de 2 a 3 meses, né? Ao invés de eles fazerem o artigo, que os outros estariam fazendo, eles fariam o estudo de caso. A sugestão para se É, pensar. eu pensei nessa ideia de trocar, na verdade, porque eles têm que entregar o artigo, né? Trocar, É, em vez deles entregarem o artigo agora no final do ano, eles entregam o estudo de casa agora no final do ano e e entregam o depois artigo no faz o ano que artigo. vem. Faz a É, troca, né? É é uma uma possibilidade que eu possibilidade. pensei. É uma boa também. Tá. Eu estava vendo aqui o Carlos Sanches, eu conheço ele de vista de alguns eventos, eu não conheço de conversar com ele, mas ele está no mestrado da Unifei em Itabira, não aqui em Itajubá. Como não é sul de Itabira, Minas, eu não tenho muito contato com ele. é Mas Rio tem contato com dos. o pessoal da engenharia de produção, que é quem está organizando o evento Ele é aqui de da engenharia Itajubá. de produção? É, aí o Ah, Carlos legal. Melo. Carlos Melo é o que é o professor que eu contato meu aqui em Itajubá. Aí, se precisar de algum contato, alguma informação, só me falar. Carlos Melo? Carlos Melo. Ele Tá, te já falo. foi coordenador do mestrado aqui, agora não sei qual é a função dele lá, mas ele é bem Não, ativo beleza, na mas é produção. nessa linha mesmo, é o pessoal da engenharia de produção, mais da área da inovação, né? Aham, Que isso. tá tocando. Mas aí Bom, eu te falo. tá joia. Ó, sobre as entregas dos estudos de caso, foi assim: eu tenho 10% dos estudos que eu não fiquei satisfeito com o resultado, mas entreguei assim mesmo, coloquei na pasta, tá lá. E aí eu fiquei na seguinte dúvida: são correções pequenas que ainda, logicamente, tá dentro de um nível mínimo, tá? De qualidade. Mas eu não fiquei orgulhoso do resultado. Então, eu fiquei pensando, há possibilidade de eu ainda pedir para esses casos eles refinarem alguma coisa, ou aquilo que está lá vocês já copiaram, já está fechado? Assim, o que tá lá já tá entregue, né?
Uhum. E eu acho, assim, seria bom, eu vou ser muito sincera aqui com vocês agora, gente, seria ótimo, seria maravilhoso se eles conseguissem refinar mais, se eles pudessem. Só que Uhum. como já está entregue e eles têm que passar para o artigo agora, eu acho que eles não têm tempo, que eles não vão Tá. conseguir Uhum. tocar, começar a produzir, escrever o artigo e atuação Uhum. de campo e ainda refinar o que já foi entregue no estudo de caso. Tá, tá, joia. Mas você achou que ficou ok Não, tá num ou não? nível, ok. Só que assim, Deu para entregar, tá, entendi. entregou, né, como diz, dentro das condições, correria e tal. Então, assim, se tivesse mais tempo ficaria melhor, mas melhor deixar entregue antes feito do que perfeito, né? É, eu Ok. acho que a questão é essa. E assim, Aham. é até bom que a gente levanta e que a gente conversa sobre isso também. E é um ponto que o Tiago mencionou também que eu ia falar, acabei deixando passar. Gente, é muito isso, assim. Eu sei que é difícil, que é duro, principalmente para vocês que são professores aí de universidade e que estão acostumados com um padrão mais alto de qualidade mesmo. Mas assim, é para ser uma entrega boa, né? Obviamente não dá para ser de qualquer jeito. Mas não tem como a gente cobrar um nível de qualidade de faculdade, porque eles não têm tempo e eles não vão conseguir entregar. Então, assim, a gente tem que botar o que é o viável e a partir daí a gente vai com quem tem mais qualidade de entrega mesmo, com quem quer fazer mais, a gente vai puxando mais e com quem não dá, assim, e realmente, assim, infelizmente do lado de cá a gente também não tem muito o que fazer. Porque, assim, é uma bolsa, né? Não é um trabalho, enfim, e a gente também não pede para devolver a bolsa porque a qualidade não está suficiente, né? Assim, não é dessa forma, digamos assim. E a bolsa ela é tanto para entrega acadêmica quanto para atuação de campo. Então eu também tenho que pesar os dois lados da balança, né? Às vezes o cara está atuando, às vezes ele é de mercado, ele é de comercial, então ele está atuando muito bem, ele está atendendo bem o cliente, mas ele não sabe escrever. Então, assim, a gente tem que ficar muito, eu tenho que ficar aqui muito no conflito de agenda aqui de mediar a balancinha de todo mundo para a gente chegar num meio termo que atende, sabe? Então, assim, e aí muito disso, isso que eu ia falar do que o Thiago comentou, o fato também de que gente que está saindo também é muito complicado, porque a gente precisa que a entrega seja feita, a gente quer que tenha um mínimo de qualidade, mas a pessoa já saiu. Então, assim, a gente não consegue cobrar muito dela mais, ela não está vinculada mais. Às vezes a gente aqui liga, tenta falar, vocês enquanto orientadores querem que entregue, o mentor às vezes está faltando coisa de material, igual o Romildo falou, para poder passar para o próximo colega que vai entrar, que vai precisar desse material. Então, assim, nesse sentido, a gente tem que ter muito jogo de cintura, assim, de conversar, de não, vamos tentar fazer assim, de vocês colocarem pontualmente o que precisa de melhorar, não, então faz isso aqui, coloca tal coisa, põe a referência, assim, de darem, tipo assim, de darem um empurrão mesmo, de darem uma alavancada, porque tem gente que não vai, sabe? É uma coisa que eu sei que é difícil, mas às vezes a gente tem que dar uma aceitada, assim, na vida, porque e eles têm uma rotina muito pesada também, né? E como não é uma bolsa de universidade, né? Uma bolsa, né? De empresa, é uma bolsa do Sebrae. E a gente sabe que a gente tenta ter o máximo de qualidade possível, mas a gente sabe que não vai ser um trabalho universitário, infelizmente, né? E a gente vai tendo que trabalhar com o que a gente tem. Mas assim, só o que você falou, assim, não fiquei 100% orgulhoso, mas só da entrega tá feita, assim, e tem uma qualidade, dá para poder tirar proveito, né? Tá pronto, é isso aí. Já tá ok para a gente, assim, tem uma informação, eu consigo extrair alguma coisa, tem uma leitura dinâmica, tem uma leitura simples, Tá, tá posto, não ok. sofra. Tá, joia. Mas Os pode dois, continuar. tá, os três, você tem mais três tópicos. Um, assim, algo que você falou até por causa da dificuldade, mas uma coisa que funcionou e, assim, eu até não imaginava que ia funcionar, que a gente teve um problema lá no começo com um dos agentes, você teve que fazer uma advertência por escrito e tal. Lembro Isso, do Lucas. e aí Uhum. funcionou bem para ele e para o resto, tá? Só para você ficar sabendo. Ah, que bom. Porque a notícia corre e aí tá todo mundo andando bonitinho e pede mil desculpas quando não entrega alguma coisa no prazo, então assim tá funcionando. Uai, Infelizmente, gente, né? se funcionar para mais alguém, se vocês perceberem, me faz verdade. O Hélio tinha comentado comigo que de fato teve um agente que deu uma enrolada aí, e a gente deu uma advertência, ele andou bem e funcionou para o resto do time. Se alguém sentir isso também, acho que eu cheguei a dar algumas outras de advertência. Acho que foi no caso do Marcelo, umas meninas que estavam dando
uma enrolada também, estavam meio atrasadas. Não Ah, sei, depois você me comenta também se deu 100%, que o Hélio mandou, falou assim, ó, agora tá, ele tá um é. brinco, então... E o bom é que o efeito espalhou, assim, foi ótimo. Mas o segundo eu falei que eu vou ter uma reunião agora, que é com um agente que ele entrou atrasado, né? E aí ele não fez estudo de caso. E aí eu vou ter a primeira reunião com ele agora, individual, e ele já Legal. falou para mim que está saindo, é o Igor Portes, do sul de Minas aqui. E aí ele vai para a reunião para falar, olha, eu entrei, mas estou saindo. Então ele não fez estudo de caso e já está saindo na primeira reunião que a gente vai fazer sobre o artigo. Aí, Nossa, aí eu vou ter uma reunião eu não para tô ver lembrada de quem é. exatamente. Ele entrou agora? Ele Agora, em entrou março? agora, ele e a Grazielli entraram Fevereiro. em fevereiro, e aí eles foram dispensados do estudo de caso. Então eu não tive nenhuma reunião agora que eu vou conhecê-lo, e ele falou que já está saindo, né? Então, nesse caso, Então, ele não faz o artigo também, né? não faz o artigo, mas ele entrega É, um relatório, então, do que ele tá, fez. A gente precisa de tá. ter sempre comprovação. Isso é até bom também falar, gente. A gente sempre precisa ter comprovação, alguma comprovação escrita, né, acadêmica, como uma bolsa de Uhum. extensão, de que aquela bolsa foi utilizada por alguém em algum momento. Então, assim, se, igual o caso dele, né, já era para entregar o estudo de caso. Mas aí, como a gente conseguiu a liberação do estudo de caso e como ele não vai continuar para entregar o artigo, então ele entrega um relatório básico, né? A gente tem um modelo também lá naquela página dos links úteis que vocês têm, Uhum. falando do qual que foi a atividade dele, o que ele Tá. fez, enfim, relatando, sabe? É isso. Ok. E, por último, teve na reunião de janeiro, alguém apresentou, eu agora não me lembro exatamente, o acesso a uma planilha com todos os dados, e eu procurei nos links úteis e não encontrei o link para uma planilha com todos os dados, e dentro da plataforma do Sebrae eu não consegui, não sei se tem algum link lá onde eu conseguiria chegar, mas lá eu consigo chegar só aos dados individuais, o nome do agente, as empresas, os dados das empresas, mas eu não consegui acessar aquela planilha toda. Alguém tem esse Era o link para mim? Sprint? Era uma que era colorida, que cada agente usa ou não? Não, é uma mais geral. Alguém trouxe essa tabela geral com todos os dados de todos os agentes. Vocês lembram disso? Alguém se lembra que estava na reunião de janeiro? Eu lembro, Félio. Eu lembro, era Então, bem rico o material, mas eu cheguei no mesmo lugar que você chegou. Eu ah, não é? fui mais, cheguei É, no mesmo caminho. Era eu também, individualizado dos mas agentes, aí você clicava no agente, ele abria um pouco mais, mas você não tinha algo unificado para você trabalhar. Você tinha que dali Ah, produzir o teu. tá, é, ok. mas eu Então, entendi que era assim mesmo. Foi até Eu bom também isso aí, você entendi. apresentou como é que você acessa aquela plataforma, aí você vê o nome do agente, clica no No agente, vê as Cisale. empresas, Ah, isso, tá. vê as empresas É um por atendidas um e tudo mesmo, mais. gente. Não tem um, ah, É, tá, infelizmente, a sim. gente não consegue ter um compilado de todas as informações, não. Você tem que tá, entrar lá, entra na regional, aí entra no consultor lá e entra no agente direto. tá, ok. Aí você É tem porque as informações de um por um. eu achei que tivesse consolidado, que para a gente escrever o nosso artigo, né, a gente vai ter que montar, né, essa Isso. tabela, e eu tinha lembrança, eu achava que eu tinha, né, visto algo consolidado. Mas é isso, o resto correu tudo tranquilo, né, as exceções, né, eu comuniquei, essa exceção que aconteceu, né, do que teve que ter Uhum. a advertência, e agora essa com o Igor, fora isso, correu tudo dentro do planejado, ainda bem, tudo certo. Então, show. Obrigada, E Hélio. aí avisando que eu vou sair daqui a 5 minutos, porque eu tenho reunião com o Igor, com a gente, Tá tá? tranquilo, tá tranquilo. Ok. Marcelo. Vamos lá. Bom dia, pessoal. No meu caso, assim, eu fui que nem a Arlete, eu fui fazendo as orientações individualmente. Acho que funcionou melhor porque eles têm experiências diferentes, ritmos diferentes. Então, funcionou melhor assim. E eu acho que eles se sentiam mais confortáveis. A gente tem um grupo de WhatsApp, então ali eu consigo mandar as mensagens gerais e tal. Eles não interagem muito por ali. Eles recebem e eles vêm falar comigo individualmente. Então, funciona assim. E aí, também nesse grupo de WhatsApp, eu coloco ali materiais e coisas que podem ajudá-los. Na qualidade dos trabalhos, todos têm minimamente aquilo que é necessário, não foge de um padrão mínimo de entrega. Tem alguns melhores do que outros, né? E tem gente que é mais entusiasmada com isso e tal. Uhum. Que quer Então, melhorar, subir de nível mesmo. e aí esses aí a gente vai dando corda e eles vão mais longe, assim. Então,
Tá ok. Do artigo também, tem gente que já tem ideia pronta, já tem alguma coisa bem escrita, tem outros que ainda estão começando, então é bem assimétrico, então tem que ser um por um. Aí eu tenho uma planilha que eu vou mudando as corzinhas dela, quase um BI manual, assim. Porque aí quando eu abro a planilha eu vejo, Vendo as pô, amarelo, entregas, né? esse aqui eu tenho que ir atrás. Uhum. Não, esse aqui tá verdinho, tá andando, eu vejo depois, entendeu? E tem uma última entrega que foi agora de manhã, da Alessandra. Eu dei uma olhada rápida que tinha que entrar aqui na reunião, mas acho que ela conseguiu. Acho que ela conseguiu, vou dar um feedback para ela agora à tarde, que foi a última, né? E os outros que estavam atrasados também todos entregaram. Só tem um caso, que é o do Schneider, mas ele tem um prazozinho a mais, né? Então ele ficou de Sim, me sim. mandar essa semana aqui já alguma coisa para a gente avançar. Espero que dê certo, aí todos E ele vão é ter entrega. engajado também, ele. Acho que vai dar certo, assim. Aí Sim, tem a Wagnéia que entrou agora, então a Wagnéia só fica pro artigo, pro né? artigo. Então, todos entregaram. Acho que da Alessandra aqui, eu vou olhar com mais calma, mas acho que tá ok também. Mas Ela o dela conseguiu. era o caso que estava mais robusto, né? Que já estava aparecendo um artigo em vez de ser um É estudo que de ela fez caso. um artigo e entregou. Aí, assim, falei, pô, mas aí não vai dar o caso, ela vai perder um monte de dados, porque ela poderia transformar o que ela tinha no artigo em um caso, mas não seria uma empresa, seria um conjunto de empresas para fazer um caso. Aí eu conversei com ela, ela ficou pensando, falou, não, tem uma empresa para eu fazer. Aí ela foi fazer o da empresa. Então, aquele primeiro material que ela entregou não vai se perder, a gente vai usar para o Pro artigo. artigo Então, ela agora. foi a última Melhor. a entregar o caso, mas ela é uma das primeiras que tem o artigo, Mas não tem entendeu? problema. Aí você É, trocou a ordem e como ela já é, fez uma coisa robusta, igual você falou, não vale a pena a gente perder a informação. Né? E se ela é. fez um negócio bacana já de uma vez, Isso aí tem um tempo para o artigo, a gente vai melhorar aquele primeiro que ela tinha feito até chegar a setembro para a entrega. tá. Né? Então é assim que eu estou trabalhando, acho que está funcionando melhor. E aí eu também sou disponível, assim, então eles vão mandando mensagem que toda hora você está no WhatsApp, né? Então você vai respondendo Você também. tem colocado entregas menores de tempos em tempos ou entregas Tenho, macros? eu tenho assim, no caso, eu dividi em 3 entregas antes da final. Então a final seria a última, a quarta, Entendi. né? E no artigo eu ainda não defini todos, mas a priori também seriam 3, né? Porque são por grupos grandes, assim. Então, a primeira coisa é definir o tema e, no caso do artigo, vai ter lá um problema, um É, objetivo geral, para a gente ver a ideia, analisar a ideia. Depois do referencial teórico, no caso era o caso mesmo, explicar o caso, né? E aí metodologia e resultados. Então, é por grandes blocos, digamos assim, para não ter que ficar muito picado e também não. Para é. eles é ruim, para mim também é ruim para corrigir, né? Mas com grandes blocos funciona. Aí tem gente que não consegue cumprir o prazo e entrega 2 juntos, por exemplo. Aí eu tenho que ler aqueles 2 juntos e devolver. Mas funciona para a maioria, assim, o das entregas. Em torno de 60 a 70% conseguiram entregar nos blocos que eu fiz. E aí ficou aí entre 35, 30%, que aí não, aí teve que ser de outra maneira as entregas. Entendi. Não, beleza. É até uma coisa que eu ia falar, assim, pelo que eu percebi, e essa questão que a gente falou de cronograma, como, né, esse ano tem muitas atividades, tem muitos feriados, talvez, acho que vale a pena cada um sentir com o seu próprio time, né? Mas acho que talvez vale a pena fazer umas macro entregas, né? Até porque os agentes, como eles estão acostumados a fazer tudo em blocão também, às vezes faz um monte de atendimento, depois senta, faz um monte de back-office, às vezes faz sentido deixar as entregas um pouco maiores, que aí ele já manda alguma coisa mais robusta, vocês já analisam, em vez de ter entregas menorzinhas. Enfim, mas aí é cada um olhando com seu time aí, o panorama, ver se funciona ou não. Mas show, então. Obrigada, Marcelo. Mais alguma coisa ou não? Tá, fechou. Não, tranquilo. Então, show. Michael, Vamos lá, eu tô até com vergonha agora. Já bora. senti que foi mais ou menos assim, ó, começa os melhores e vai pra lanterna, eu sou uma lanterna. Não, eu Então, tô na ó, ordem do meu computador aqui, ó. Tô vendo as carinhas de vocês, aí eu fui na ordem das carinhas. então tá bom. Então, meu time ele é ótimo né, em termos assim de escrita, tem dificuldades assim com poucos, mas o meu problema com o time é o prazo. Prazo assim é de desistir assim, e aí eu tenho assim uma reclamação central deles que não tem nada a ver com produção acadêmica, que é a seguinte: olha, a nossa regional aqui tem que atender 30 empresas. E aí, em relação às outras, que geralmente é 22 a 25, a gente fica sempre na correria e a gente não consegue, às vezes, nem atender as empresas.
E como a prioridade é a empresa, é o trabalho em campo, não tem como fazer a produção acadêmica. Eu acho isso um super argumento e falo assim, vou fazer o que com isso? Nada. Então, infelizmente. E aí, assim, o prazo sempre fica prejudicado. Tem, claro, né, aqueles que têm um ótimo desempenho, eu imagino, né, passam o final de semana fazendo produção acadêmica para entregar no prazo. Eu diria que talvez seja aí, tem mais pessoal aí, que seria aí em torno, sei lá, de uns 5 agentes. Eu tenho 15 agentes, né, produzindo estudo de caso, que os outros 5 são novatos. Então, dos 15, eu tenho 5 aí que estão tranquilos, tenho uns 5 que vão, e talvez tenha uns 5 aí que tem mais dificuldade. Então, eu tenho casos, né, que saíram, que eu não sei o que fazer, né, já até mandei para a Thaís. É isso que a gente Tenho tá olhando. tenho casos... Tem um caso ativo, que é o caso do Wellington, que ele parou de me entregar lá em fevereiro e sumiu. Nem reunião individual a gente faz. E tenho casos, assim, que até peço desculpa que eu estou em campo, vocês vão ouvir provavelmente um barulhinho aí. E tenho casos, assim, que entregam e que eu estou sentindo, como hipótese, pelo que a gente já conversou, duas coisas. Primeiro, que eles já estão sabendo de outras pessoas que não entregaram. Então eu vou entregar mais ou menos agora, porque senão, né, eu vou ficar perdendo meu tempo aqui com produção acadêmica. Essa é uma coisa que já ouvi acontecer. E a outra é o seguinte, olha, eu estou com medo de não conseguir captar todas as empresas, e considerando que eu não preciso entregar o artigo até julho, eu vou parar de entregar. Então, esses dois argumentos aí que eu já ouvi nas reuniões com os agentes. E é isso. Então, assim, hoje eu tenho ainda agentes que não entregaram estudo de caso. Você está com quantos que não entregaram? 5? Eu tenho o Wellington, que é o agente ativo, que eu não subi lá naquela pastinha, então, não, vou esperar para ver o que vai acontecer, porque o artigo do Wellington tá zoado. Uhum. Tem um artigo da Débora, que é um artigo que não respeita nem o número mínimo de páginas. Que a gente já mandou advertência, que a gente já conversou, não é? A menina, eu sei quem que é. A Débora é a que saiu, né? O Wellington, sim, que ele ainda saiu, tá mas que ela falou da questão das chuvas na zona da mata, que ela não estava legal, eu lembro. Que a gente mandou advertência para ela, aí eu acho que ela te mandou de novo, mas ainda estava com baixa qualidade, não foi esse caso? Não, ela não me deu outra versão, não. A última versão que ela me mandou deve ter tido mais ou menos um mês. Aí depois você falou assim, não tá legal, vou te dar mais um prazo aí de uns 15 ou 20 dias e tal. Ela não mandou? Ela não fez nada, não. Isso, eu tenho outro desistente, que é o Osmaí, e a justificativa do Osmaí é o seguinte, ele é... Eu sei a história dele, que ele é viúvo, né, da questão da família, que é mais complicado. A dele, aí saiu também, deve ter arrumado um outro emprego também, e aí o texto dele tá faltando, se eu me lembro bem, da metodologia para baixo. Então ele tem ali introdução, contexto, não tem a parte ali de resultado, não tem a parte de conclusão, e aí o texto dele parou aí. E a última pessoa que também... Larissa. A Larissa é um caso, assim, já histórico de problemas, porque eu imagino, ela não me contou isso, né? Enquanto ela tava fazendo processo seletivo numa outra empresa e meio que desistiu do Sebrae. E aí ela não me entregava nada. E aí quando ela passou no processo seletivo, ela falou, não, eu estava em processo seletivo, tô saindo agora. Tô indo embora. Tô indo embora. Veja queijo. Entendi. E aí o texto ficou também meio que incipiente. E é isso, assim, a minha situação. Então, os seus estão faltando esses 4, teoricamente. São esses 4 que não estão lá. Osmaí, Larissa, Débora. Ela me entregou. O único ativo, então, é o Wellington. O único ativo é o Wellington. Beleza. E para o artigo, assim, todos estão atrasados já em relação ao artigo. Eles precisavam entregar um planilha de apoio para a gente já começar a discutir resultados. E como ele está em captação de empresas, eu imagino que eles não terminaram. E o artigo já começou a ficar atrasado. Os novatos, né? Todos, inclusive os novatos. Não, mas a captação foi no início do ciclo, né? Deve ser os novatos que estão em captação agora, se eles não tiverem herdado carteira. Não, porque inclusive os antigos me falaram que não completaram as 30 empresas. Eles estão ainda correndo atrás. Até hoje, tá. E aí, assim, como eles ainda estão correndo atrás de empresas, eles não tiveram ainda, né, como dar prioridade para a produção acadêmica. Então, eu estou assim, tá fazendo... Entendi. Você está fazendo micro entregas ou macro entregas?
prazos Eu maiores? estou fazendo microentregas. Então, por exemplo, essa entrega agora, planilha de apoio com as empresas contendo T0, para a gente poder ter uma ideia do que escrever. Aí ninguém me entregou ainda completo, né, a planilha de apoio, porque eles ainda estão captando. E ainda, para algumas empresas, não fecharam o T0. Você acha que para eles, né, e a sua situação de fato, né, a Zona da Mata, ela tem uma exigência maior de quantidade de empresas, então realmente eles atendem por volta de 30, né, chegam a 28, 30 empresas, e aí a captação demora mais, e ainda tem essa questão, né, que teve das chuvas, né, do desastre, né, enfim, que aconteceu, então a gente teve que ficar mais atento ainda. Você acha que faria mais sentido para eles fazerem as macro-entregas, fazer de tempos em tempos, ou você acha que não? Que como eles já estão atrasados, que é melhor eles fazerem entregas pequenininhas para poder chegar no todo, ao invés de fazerem entregas grandes? Então, para o estudo de caso, eu solicitei macroentregas. Solicitei assim, me dá uma versão completa do estudo de caso. Aí me entregaram. E aí o que acontecia? As entregas vinham, talvez assim, com a qualidade inferior. Inferior, entendi. E aí acabou que teve mais revisões do que, por exemplo, na minha experiência lá em 2023. Teve agente que eu fiz 10 revisões. Teve um agente que eu descobri agora que ele criou o teste no chat GPT. Quando a gente foi Que ele criou o comparar quê? referências, e criou o texto dele no chat GPT. Eu tô com esse problema agora na mão. É um também que não fechou o estudo de caso. E aí, assim, não, a gente vai ter que mexer nisso aí, porque senão, aí. Inclusive, o Bruninho até compartilhou um vídeo recente, né, de uma palestra do CNPq falando sobre isso, ética na escrita. Sim, Eu mandei sim. no grupo do Não, WhatsApp, e a não. gente teve isso no seminário, a gente cansou de falar com eles. Você não estava aqui, mas a gente teve isso. A gente falou sobre ética da escrita, a gente Não falou assisti o sobre vídeo. o uso de IA, para Eu assisti produção a palestra do acadêmica. Rodrigo lá, certo? Esse foi quem? Esse é o Lucas. E aí, por que eu descobri isso? É porque eu vi as referências, foi quando eu li o texto dele, eu confiro as referências. Cada citação que ele faz, eu vou lá, pego a referência na íntegra e confiro. E aí eu descobri que o que ele estava citando não tinha nada a ver com o que estava escrito na referência. Eu disse, não, mas espera aí, Lucas, como é que Como foi isso assim? aqui? Não, é porque eu procurei a referência pelo chat GPT. Eu disse, mas como? Não, eu criei o texto lá e depois eu pedi para ele jogar uma referência para mim. Eu disse, não, mas aí não dá, pô. Aí nós vamos ter que voltar aí e fazer esse contexto de novo. Entendi. Bom, e aí eu tenho esses problemas na mão, sabe? Sim, Esse sim. específico com o Lucas, que não está entregue, eu não subi lá no Google Drive. E o Eu Lucas tenho tá do ativo Eric, que também, também né? não subi no Google Drive. Hã? O Lucas também tá ativo, ele também ainda tá no programa. Isso que eu ia falar também, uma coisa. O pessoal que já saiu, né, igual eu comentei, é um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado. Porque aí a gente tem que abrir, né, essa questão mais jurídica de você tem que cumprir, porque é o que o que você assinou no seu plano de trabalho, né, no seu termo de outorga, de acordo com a bolsa. E aí, Michael, depois a gente conversa também, acho bom a gente depois conversar em particular, mas assim, sugerir o mínimo entregável, né? O do Osmair eu até li, e de fato, assim, tá faltando tudo. Eu vi que você me mandou, eu já li. O da Larissa, o que você puder sugerir, que o dela tá um pouco mais completo, o que você puder sugerir de básico para ela poder entregar. Agora, o que é mais preocupante são os meninos que estão no programa que não estão entregando, né? E ainda mais se isso vira maçã podre no seu time. Aí o resto começa, o fulano entregou, então eu também não vou entregar. E aí te prejudica muito e Tá prejudica a começando a gente aqui acontecer. muito, entendeu? Então, Porque assim, tem alguns meninos que eles estão com medo de não conseguir captar as 30 empresas para os próximos ciclos, que eles já começaram a procurar emprego. E aí, com base nessa nomeação, os caras já não entregou, já estou saindo, né? E se eu sair até julho, eu não preciso entregar o artigo, então vamos unir toda essa você história. sabe quem que é? Pai, quem que já comentou comigo essa ideia? Teve o Miguel que já comentou comigo, teve o Antônio que já comentou comigo, teve a Felipe Bringinte, eu vou esquecer o nome do menino, eu tenho 2 Felipe, eu tenho que conferir o sobrenome. Mas é assim, só um Aí, pra você ver, o comentário. Antônio é o melhor agente. Não, o Antônio O ele é melhor. excelente. Ele O é melhor. excelente. Eu não Foda. tenho trabalho com o Antônio. Ele me entrega a versão, eu leio e falo, cara, não tem nada para falar sobre isso aqui. Cumpriu tudo que foi solicitado no manual do orientador. Ele é mestrando também. Ele E é formou já. muito bom. Já terminou? Terminou.
Mas ele, assim, ele é um cara que tem muito medo de não conseguir as 30, e por não conseguir as 30, considerando o caso do Osmar e da Marília, que saíram talvez por esse motivo, ele é um cara que está com medo. Ele já comentou sobre isso, cara. Eu tô com medo, porque vai que eu não consigo, né? Ele tem uma criança, vai que eu não consigo completar os 30. Prefiro talvez já começar a procurar um emprego como, né, uma carta na manga. E se eu não conseguir, o Sebrae não vai me Isso é deixar. importante de eu saber, Michael. Obrigado. Isso é importante para a gente avaliar também, né, essa questão, porque vocês estão divididos aqui também por regionais, né? E cada regional tem uma gerência e tem uma estratégia, tem uma forma de trabalhar. E principalmente, né, eu acho que principalmente agora lá, por essa questão de ter a quantidade maior de empresas, por causa do desastre natural que teve, muito empresário perdeu muita coisa, então eles perderam a oportunidade de captar muito cliente. Quem não perdeu, às vezes está ajudando os outros, ou então às vezes não está conseguindo, né? E na verdade, o caso da Marília e do Osmair, eles pediram desligamento, eles nem foram desligados, porque eles perceberam também, né, que não iam chegar, eles receberam advertência de que eles estavam indo mal na captação. E aí eles pediram para sair, né? Eles pediram um desligamento. Mas de fato a Zona da Mata tem uma exigência um pouco maior, né? E aí isso é uma orientação gerencial, digamos assim. Mas é uma coisa que é bom, né? Saber que é bom você trazer para a gente, porque a gente precisa avaliar também, né? E ver o que pode ser feito. Eu acho que é isso, assim, acho que principalmente o Wellington e o Lucas a gente tem que enviar uma advertência mesmo e talvez marcar uma reunião, porque eles precisam entregar, né? Eles já estão aí um mês atrasados, né? E principalmente se foi uma questão de chat GPT, isso também entra um pouco, né? Isso entra em ética, né? Isso entra em código de ética. Então a O gente chat tem GPT é que... o Lucas. Isso. Isso, a gente está trabalhando, ele tá, né, ele acabou de me enviar uma versão, a gente vai fazer uma reunião para a gente ler e ver o que está acontecendo. E eu acho que resolve. Agora o do Wellington, ele sumiu, não sei. Tá. Vamos avaliar isso também. E os que saíram, né, que é Débora, Osmair e Larissa, a gente tem que tentar chegar num mínimo viável possível, mas assim, uma vez que saiu também, a gente não tem muito com que apertar, sabe? Se Assim, a deixar gente como via está, tá ok para o Sebrae ou não? Eles têm que trabalhar mais. o do Osmair não tem muita coisa, né, pelo que eu vi, assim, eu dei uma olhada no do Osmair e no da Larissa. O da Larissa, pelo menos, tem todos os blocos, né? Assim, pelo que eu percebi. Sim. Mas não tá... Mas tem todos os blocos do que deveria ter. O do Osmair não está completo, então a gente tem que completar. Mas, enfim, a gente vai mandar uma advertência também, ver o que a gente pode fazer, se tem necessidade da gente acionar, né, juridicamente de alguma forma, mas se não, vai ter que ser o que é entregue, sabe? A gente vê o que a gente consegue fazer daqui, porque daqui para lá também depende deles, né, entendeu? Do que eles fizerem a entrega. E aí a gente tem que aceitar e a gente sobe no sistema, foi entregue dessa forma, foi o que o agente entregou e ponto, sabe? Mas aí eu vou te informando também, vou te falar do que vai ser feito. E aí eu vou te pedir, o Maicon, principalmente do Wellington e do Lucas, que você mande para mim os pontos de advertência que a gente precisa ressaltar para eles. Então, tipo assim, do Wellington, não me enviou versão intermediária do estudo de caso, a primeira versão que me enviou ficou faltando, sei lá, metodologia, ou ficou faltando pontos de radar, enfim, tudo que você tiver, que você perceber que ficou faltando, que precisa tanto do Lucas quanto do Wellington, que são ativos, que aí a gente tem como cobrar, que estão no programa ainda, eu quero que você me envie para a gente mandar a advertência. Nossa, E mas aí, se o do Wellington é precisar... muita coisa. Porque o Wellington ele me entregou a primeira versão e, tipo assim, depois parou. Ele preencheu todos os blocos, mas ele não cumpre todos os requisitos que são solicitados naquele manual Então, do orientador nem põe os requisitos de maneira geral do que precisa ser feito. Porque aí eu vou... E do Lucas também, o que precisa ser feito, o que precisa mudar, porque eles já estão em atraso, a gente vai mandar, e se aí eles não responderem, porque eles têm que assinar a advertência também, aí eu vou marcar uma reunião e a gente vai conversar sobre, vamos ver como é que nós vamos fazer. Ok. É isso, e os outros a gente vai ver também, porque aí são, né, pessoas que já saíram, e a gente vai ver o que a gente consegue fazer, o mínimo de qualidade aí que a gente consegue atingir para poder enviar, porque eu também não posso não enviar, porque tipo, se tá ruim, não vou enviar, não tem como. Porque igual eu falei com vocês, a gente tem que ter algum documento também acadêmico comprobatório que a bolsa existiu, né? Então eu tenho que subir esses materiais no sistema. Então a gente vai ver um mínimo atingível aí, ou um mínimo ok, e daí a gente sobe.
Ok, combinado. Mas a gente vai conversando. Se você quiser marcar também depois comigo individual, se quiser me ligar um dia ou marcar uma reunião, a gente conversa em alguns casos específicos. Tá, Tá? beleza. Combinado. Então, show. Gente, tem mais algum ponto, mais alguma coisa que alguém queria falar? Alguma sugestão, alguma dúvida? Ou tá tudo certo? Olha, a gente tá bem, assim, passamos 15 minutos, tá ok. Então, show, gente. Muito obrigada, viu, pela atenção aí, pela disponibilidade. Aí vou marcar a nossa próxima reunião para daqui a mais ou menos uns 2 meses. Se vocês acharem também que tem necessidade de conversar antes, né? Ou de grupo mesmo, se vocês quiserem trocar ideia com os colegas ou se quiserem conversar comigo também, eu estou à disposição. E eu sabendo mais informações a respeito do congresso, né, que possivelmente vai acontecer em São Paulo, eu aviso para vocês para a gente já se preparar. Tá bom? Então, beijo para vocês, um abraço, boa semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.